Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do meu canal e hoje eu tenho uma palavra para abençoar ainda mais a sua vida. Eu quero falar sobre onde Deus habita, é no silêncio da alma. Então o tema desta mensagem é no silêncio da alma. A Bíblia fala em Salmos 46, verso 10 o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Há uma ordem do Senhor para nós nos aquietarmos. Parece que no meio do barulho, da confusão, de contendas, Deus ele não habita, ele gosta de falar quando nós nos aquietarmos, quando nós ficarmos em silêncio, quando nós buscarmos com que a nossa alma, onde está a nossa mente, vontade e emoções, ela se acalma. Então Deus fala no meio da tranquilidade, até porque ventos, tempestades, barulhos externos podem atrapalhar a voz do Senhor para a sua vida. É um fato que Deus, ele não se limita da forma que ele quer falar. Só que eu e você acabamos limitando a Deus. Nós, religiosos como somos, definimos a forma que Deus fala. Deus fala através da sua palavra, que eu tenho ela aqui. Deus fala através da sua palavra. É a forma mais sincera e objetiva de você ouvir a voz de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, como que eu ouço a voz de Deus? É só abrir a Bíblia e começar a ler. Tu vai ouvir. Melhor ainda, se você falar em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus através da sua voz. É a Bíblia, a verdade. Mas eu também creio que Deus, ele se manifesta através de pessoas sendo usadas por Deus, através de um colega do trabalho, através de uma pessoa numa loja, num mercado, aonde você, no seu dia comum, às vezes nós esperamos, querido, que Deus venha falar com nós quando vem o profeta de fora, com o pregador de fora, mas Deus, ele se revela em tudo, no nosso dia a dia, através de qualquer coisa. Ele pode se revelar através dos animais, da sua criação, das árvores, de qualquer coisa, absolutamente de qualquer coisa. Não limite o agir de Deus. Então eu quero contar uma história muito breve aqui sobre a história de Elias. Elias, logo após ter derrotado ou enfrentado, confrontado aqueles profetas de Baal e os profetas de Azera, ele fugiu. Deus tinha dado uma ordem para ele e ele pegou e fugiu para dentro de uma caverna. A Bíblia fala em 1 Reis capítulo 19 o seguinte: olha como que foi o encontro ali. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Elias tinha ido para dentro da caverna. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Três manifestações onde Elias pensou que era Deus. Mas o fato é que o Senhor ele não se manifestou no vento forte, não se manifestou no terremoto e não se manifestou no fogo. Quer dizer que Deus não pode falar através disso? Ele pode, mas para a expectativa de Elias fosse que Deus já fosse falar com ele ali naquela ansiedade, aquele medo dele se colocar dentro da caverna, tentando fugir da própria Jezabel que estava querendo ali confrontá-lo. Ele pegou e fugiu. A pergunta do Senhor foi no versículo 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Um fato é que quem colocou Elias dentro da caverna não foi o Senhor. E aqui nós já aprendemos algo, que muitas vezes somos eu e você que nos colocamos em meio a cavernas, em lugares de isolamento. Você já se isolou por algum problema que você estava passando? Por alguma dificuldade? Alguma coisa que alguém falou de você? Alguma palavra que você talvez não tenha gostado? Alguma situação que ficou mal resolvida? E você acabou se isolando?
Deus ele está falando o seguinte para você hoje: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, ó Israel? O que você está fazendo aí, Bianca, Fernando? O que você está fazendo aí? O Senhor está te chamando para você sair desse isolamento. Você acha que Deus vai falar no meio do barulho da sua mente, na confusão dos teus pensamentos? Ele quer falar no momento que nossa alma ela se aquieta, onde a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções elas ficam em total silêncio. Então o Senhor, ele não vai se manifestar, queridos, da forma que nós queremos. Ele tem uma forma de se manifestar. O Senhor nos ensina, Jesus ele fala para nós entrarmos dentro do nosso quarto, fecharmos a nossa porta e buscarmos a Deus e orarmos em nosso Pai em secreto, ele vai nos responder. Parece que o Senhor quer um momento de intimidade. Às vezes no nosso dia a dia nós buscamos a Deus quando vamos para o nosso trabalho, em alguma atividade a gente busca, eu vou ir orando para o trabalho, aí eu vou ir buscando, ouvindo aqui Deus ele quer uma intimidade contigo, mas também não se coloque num lugar que Deus não te pediu, querido. Não se coloque num lugar de isolamento. Se você está com uma depressão, se você está com algum problema, busque a ajuda de um profissional, busque a ajuda de um psicólogo, busque a ajuda de um pastor, busque a ajuda de um líder, do seu pai, da sua mãe. Busque ajuda, não se isole. E não, Deus, ele não se revela no meio do barulho, não. Eu quero trazer uma aplicação básica aqui para ti, e rápida. Silencie o barulho. Quais são os barulhos, os ventos, os terremotos que têm atrapalhado você? O que tem atrapalhado você de ouvir a voz mansa e suave do Senhor? Em outro salmo, o Senhor fala: por que está abatida a minha alma, o salmista, né? Por que te perturbas dentro de mim? Muitas vezes a minha alma tem falado um pouco mais alto e parece que eu me esqueço do que fala a palavra do Senhor. E ele fala para eu não temer, ele fala para que eu avance, ele fala para que eu não tenha medo, para que eu possa ser forte e corajoso. Tem várias palavras do Senhor para a minha vida, para mim lançar fora todo medo. Se há algum problema que está fazendo com que a voz do Senhor ela não chegue até o seu ouvido por causa dos barulhos do dia a dia aí, a gente tem que abandonar. Vamos também abandonar a expectativa e achar que Deus vai falar somente através de uma pessoa. Nós temos que parar de sermos religiosos. Deus fala através da minha esposa, Deus fala através da sua esposa, da sua sogra, do seu sogro, da sua filha, do seu filho. A minha filha, eu aprendo muito sobre a voz de Deus através da vida dela. Deus usa muito ela para que eu possa entender a paternidade, o cuidado de Deus sobre a minha vida, com a vida da minha princesa Louise. Como é maravilhoso ter um filho, é maravilhoso. E outra dica é busque a calma. Busque a calma, querido. É num silêncio absoluto. Busque se reservar um lugar em um silêncio absoluto. Busque em um momento que você não tem outra tarefa. Se é no teu trabalho, eu acho que fica meio difícil. Se é na faculdade que você vai ou num curso, não. Deus pode se revelar ali? Pode. Mas às vezes você tem que buscar em um momento de intimidade, um momento de silêncio, só você e Ele. Eu gosto muito de acordar cedo, às vezes 5h30, 6 horas, por aí. E eu e minha esposa, nós sentamos na mesa, ali na cadeira, na mesa, e nós temos o nosso tempo de devocional, onde nós lemos. Eu leio e gravo um devocional para você, praticamente todo dia, de segunda a sexta. E é o momento que eu tenho com Deus. É nessa manhã, onde eu sei que externo, num prédio, na rua onde eu moro, é tudo mais quieto, mais silencioso. Eu amo domingo de manhã. Domingo de manhã para mim é fantástico. E daí amanhece aí para umas 7, 8 horas, as pessoas ainda estão sossegadas dentro de casa, não tem barulho de carro para lá e para cá. E aí é o momento que eu gosto demais. Fico lendo mais tempo no domingo ainda, buscando a Deus, meditando na sua palavra. Então busque um tempo de isolamento ali para buscar a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Eu quero orar pela sua vida e declarar algo sobre você, se assim você permitir.
Pai Celestial, na Tua presença, eu apresento a vida desta pessoa e a minha vida. Senhor Deus, que essa pessoa que está me ouvindo possa ouvir a Tua voz, Pai, que é doce, que é suave, que é tranquila. Que nós possamos, Pai, rejeitar toda voz contrária, todo barulho, tudo que está atrapalhando a nossa alma ou o nosso espírito de ouvir a Sua voz. Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram para enxergar e ver que Deus se manifesta de diversas formas. E nós não precisamos nos esconder em cavernas e achando que algo vai acontecer, que algo vai se resolver. Não, nós vamos nos mover, nós vamos obedecer, nós vamos avançar e no nome de Jesus vamos conquistar aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala aos nossos corações, mas não deixe, Pai amado, que a nossa alma abatida, nossa alma que nos machuca muitas vezes por problemas e palavras que falam de nós, venham ferir, Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero crer fielmente na Tua palavra, Deus. Eu quero me mover segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Então faça, Senhor Deus, o Seu querer, a Sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Querido, essa é a voz do Senhor falando ao teu coração. Eu silencio tudo para ouvir a voz do Senhor. Amém? Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhe essa mensagem e permaneça abençoado. Até o próximo devocional.